Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em C Sharp, vamos ao exercício 1059, números pares. Bem gente, seguinte, o que o exercício ele está pedindo? Ele está querendo que sejam realizadas impressões em tela apenas de números pares e que pertençam a um intervalo de 1 a 100, tá? Então, uma vez que a gente não vai ter entrada, como que a gente executa isso? A gente vai estar trabalhando com um conceito novo, sendo esse o de loop de repetição. Então, o que é um loop de repetição? Ele vai ficar executando uma instrução, vamos por assim dizer, até que uma condição a ele estabelecida seja satisfeita, tá bom? Então, fica comigo até o final do vídeo, que ao final vocês vão entender muito bem o que é o primeiro dos loops de repetição existentes, esse é apenas um, e vão ser capazes de desenvolver eles em exercícios posteriores a esse. Legal? Então, aqui no Visual Studio Code, para a gente iniciar o nosso código, eu não vou nem declarar uma variável, porque a gente precisa apenas de uma saída impressa. A gente vai partir direto ao loop de repetição, tá? E qual loop é esse? Esse aí é o loop for. E como que ele funciona? A gente começa digitando for, abre parênteses, e dentro dele a gente vai declarar a variável. E nesse caso é apenas uma variável para a execução da instrução, tá? Então vai digitar que ela é de um número inteiro e ela vai ser igual a 0, igual a 1, porque eu quero que o meu código, o meu loop de repetição comece no número 1, tá? Ponto e vírgula. Depois eu vou falar que o meu i ele tem que ser menor ou igual a 100. Ou seja, aqui eu estou dizendo que ele começa no 1, o ponto e vírgula ele determina que passe para a próxima etapa da instrução, ou seja, ele tem que ser menor ou igual a 100 para ele pertencer ao intervalo, mais um ponto e vírgula, e eu vou estar novamente dizendo que o meu i ele vai incrementar. Ou seja, o que é incrementar? Ele vai assim, começar pelo número 1. Ele vai executar uma atividade. Se ainda não satisfez, ele aumenta mais um, ou seja, 2. Não satisfez? 3. Não satisfez? 4. Não satisfez. Quando ele chegar no número 100, aí ele encerra a instrução, ok? Então esse é o comando do loop. Aí como que a gente continua? Eu abro chaves dentro dele, tá? E aqui eu crio a nossa condição. Eu não quero apenas imprimir os números pares, então aqui eu vou dizer assim, que se o meu i, que é a variável criada aqui dentro, tá? Ele for igual, não, desculpa, o resultado da divisão do meu i por 2 for igual a 0, ou seja, se conforme eu dividir esse valor aqui por 2 e o resto for 0, o que o código vai fazer pela gente? Console.write line, ou seja, ele vai imprimir e aqui apenas a variável i, porque eu não quero nenhum texto. Ou seja, ele vai repetir número 1. O número 1 dividido por 2, ele não dá resto 0, então ele não vai imprimir. Já o meu 2 dividido por 2 dá 0, então ele vai imprimir o valor 2. 3 dividido por 2 não dá resto 0. 4 já dá resto 0, então vai imprimir o 2, o 4, seguindo, no caso, essa condição, tá? Só que mais um ponto importante, ele quer que seja uma saída por cada linha. Então o que a gente vai fazer? Console.read, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. É só isso o código, tá, gente? Então eu salvei ele, a gente vai executar para ver se ele está funcionando. Eu vou abrir o terminal, Ctrl Shift, aspas simples. Eu vou fechar essa primeira opção para que a gente não tenha erro de execução, ok? E aqui eu vou digitar .NET Run. E o que ele vai fazer para a gente? Só um minutinho, por favor. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E se eu ficar dando Enter aqui, gente, chegou no 100. E aqui no 100 ele encerrou a instrução, ok? Então esse é o código que a gente vai estar enviando para aprovação.
Nesse caso, agora eu faço aquele pedido que eu faço em todos os vídeos. Para quem aprendeu esse conceito, é algo novo e agregou, e ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. Pressionem o sininho localizado logo abaixo desse vídeo para que vocês sejam notificados em primeira mão a cada vez que eu postar algo novo aqui. Legal? E o segundo pedido é para quem não é inscrito e também para quem é inscrito. Gente, deem um like nesse vídeo, deixem seus comentários, tirem suas dúvidas. E dessa maneira o YouTube vai estar compartilhando ele, vai estar me ajudando bastante com o compartilhamento dos meus vídeos. Legal? Então, ó, eu vou copiar aqui. A gente vai voltar no site bcrowd. Para quem não está C Sharp e é igual ao meu caso, que é outra linguagem de programação, seleciona o C Sharp e cola o código, ó, bem nessa área de comentários e envia para aprovação. E como a gente pode ver, o código foi aceito, legal? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário adicional, não hesitem, deixem aqui e assim que eu visualizar, vou estar respondendo. Combinado? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!